amigos e amigas, vejam bem, hoje eu fiz um cenário que é um cenário delicioso. Né? Um cenário desse é um cenário dos deuses, até porque dizem, né, os mais entusiastas que o vinho é a bebida dos deuses. Hoje eu falo com vocês sobre o termo gestão. Esse termo, da pandemia para cá, ele está tão sabugado, né, que a gente fica meio perdido. Eu não diria perdido, mas a gente fica meio estranhando, né? Meio que achando essa coisa. Puxa, ninguém faz gestão, né? Agora que se descobriu isso, né? Porque fulano não faz, a empresa tal não faz, a empresa X fez e vem tendo sucesso e tal. Por que não fizeram antes, né? Mas sabe o que é? Essa coisa, por que não fizeram antes? No quadro de pandemia acirrada, que nós estávamos em 2020, foi feita uma pesquisa. No meio do ano, por ali, junho, julho de 2020, foi feita uma pesquisa em que diagnosticou-se que 95, né, mas sendo mais preciso, 94,7% das empresas pesquisadas, essas empresas não tinham um gabinete de crise, né, vamos chamar assim, né, um conselho de análise de crises. E parecia que naquela época, até aquela época, né, até 2020, nós estávamos em céu de brigadeiro. E não era verdade, né, porque nós já tivemos tantos perrengues, né, e para a gente ficar um pouco mais entendido, de 100 empresas pesquisadas, apenas 5 criavam seus times para que esses times lessem, né, cenários internos e externos, né, com suas ameaças, suas oportunidades, mas que tivesse o olho também muito dentro, né? Até algumas começaram, né, fazendo algumas auditorias de melhoria, aí lá vem aquelas 5S, 6 Sigma, né? Algumas ainda implantavam com força, inclusive, né? PDCA, né? Outras imaginavam nos seus planos de análise de gaps, né? A teoria de Ishikawa, né? Aquela escama de peixe, né? Entravam para fazer as correções no Canvas. Mas, afinal de contas, né, gestão. A gestão é uma das armas ferrenhas que a empresa disponibiliza, né, que a empresa tem, né, ou deveria ter. Né. Vejam bem, né? Olha, aí, puxa, na pandemia tivemos esse gap, né? 95% das empresas não tinham departamentos de análise de cenários. Né? Mas isso não é de agora, né, gente? Isso, se vocês quiserem uma brincadeirinha, isso vem 500 anos antes de Cristo. E o general Sun Tzu, coisas que a gente leva para a faculdade, né, para a academia, né, como uma citação, e ninguém faz. Né? Ele dizia que para a gente ganhar uma guerra, é preciso entender os nossos concorrentes, né? E tão bem quanto a gente se conhece. Olha para aí que coisa na época, né? E na época, quer dizer, aí vieram outras temáticas e papapá, né? Chegou-se a 1990. 1990, eu sou fã desses dois caras, né? Robert Kaplan e David Norton, vieram para a temática de 4 vertentes de entendimento, né, da sua gestão. A empresa ela se calca, né, em 4 macroambientes, né, são financeiro, clientes, processos e RH. Simplório isso, né? 1990, nós estamos falando há 32 anos. Quando esse pessoal dizia que você tinha que fazer uma leitura para se
uma gestão eficiente, uma gestão eficaz, né? Aliás, é um termo que a gente usa muito interessante, né? Eficiência, se você for olhar no dicionário, eficiência é o ato de ser eficaz. E como exemplos, ele dá eficácia, fazer o certo, etc. Se você for olhar a eficácia, diz no Google, né? O tradutor, o dicionário do Google, ele diz que a eficácia é o ato de ser eficiente. Mas a eficiência, na verdade, você precisa da eficácia. O Peter Drucker dizia isso. Lá vem outros autores que a gente cita, né? Mas o Peter Drucker ele dizia com uma propriedade muito grande. Ele dizia que para ser eficiente, você precisa ter em mente que manja projetos, né? O escopo. Né? Para o projeto ter qualidade, ele precisa ter escopo, tempo e custo alinhados, né? Alinhados. Porque se você alterar o custo, você altera o escopo. Deixa de ter qualidade. Né? Se você alterar o tempo, você mancha o escopo, tem que alterar. Mancha a qualidade do projeto. Ele vai gerar mais custo se você alterar o tempo. Se você alterar o escopo, ele altera custo e altera tempo. Para cima ou para baixo. Né? Então, a eficiência, ela depende da eficácia, porque a eficácia é fazer o certo, o correto. Né? O time tem que vencer de 2-0, ele vence de 2-0, então ele foi eficaz. O remédio que você comprou para a tua dor de cabeça, ele passou a dor de cabeça. Você tomou, passou, ele foi eficaz. Agora, a eficiência depende de escopo, tempo e custo bem definidos. De que maneira? O time ganhou de 2-0, mas na próxima semana ele vai jogar novamente. Ele vai precisar de ter os mesmos jogadores. Aí um foi expulso, o outro ficou entregue ao departamento médico, o outro já vem com 2 cartões amarelos. Então, esse time não está eficiente. Ele está eficaz, mas não está eficiente. Então, basicamente, quer dizer, o Robert Kaplan, David Norton falavam muito nessas coisas. Né? Então, ele falava nas vertentes financeiro, clientes, processos e RH, e a linhagem, ele dizia isso como forma, né, numeral muito importante, né, prioridade. Né? Aqui em primeiro lugar, financeiro, segundo, clientes, terceiro, processo, quarta prioridade, RH. Mas isso era 1990. Né? Várias teorias, na época, começaram a contra-argumentar essa pirâmide, né? Mas, na verdade, ele dizia que colocava o RH embaixo, né, como quarto, mas como sustentáculo. Né? Veja bem, e nesse intento de fazer a gestão pela análise financeira, a gente tem várias ramificações nessa coisa. Né? Se fôssemos falar do ponto de vista interno, nós estaríamos pensando no ambiente financeiro como custos. E entram aí os custos fixos, custos variáveis, as despesas fixas, variáveis, né? O que é que a gente... Fluxo de caixa, né? Porque a empresa até pode ter um bom faturamento. Mas tem fluxo de caixa para fazer os pagamentos diários, né? Seus boletos estão sendo quitados, né? Dia a dia, dentro de um fluxo de caixa, sem ir buscar os bancos, essas coisas, né? A gente tem que pensar muito na redução de custos, principalmente os custos de desperdício. Porque, na verdade, a empresa, os custos vão existir, seja custo fixo, custo variável, esses custos vão existir. O que nós temos que administrar, não só uma redução desses custos, mas uma análise muito acurada nos custos de desperdício. Retrabalho. Retrabalho é um custo de desperdício fora do comum. Né? E esse custo você vai ter que analisar e, relativamente, você os eliminar com bastante evidência. Tem que ver o que são os custos de desperdício. Estes, sim, nos dão uma grande dor de cabeça. Entendendo que essa redução, até um padrão X, que não comprometa a tua qualidade produtiva. A qualidade produtiva que eu falo dos produtos tangíveis ou intangíveis. Né? Baratear diminuindo o padrão também não vale a pena. Né?
Vale a pena não pelo seguinte, porque você tem uma outra vertente, né? Financeiro tem clientes, e a gente pode mexer nisso também, né? Então, veja, o dado financeiro ele é importante, sim, né? Tanto do ponto de vista interno para a visibilidade externa, como você pode analisar, será que o concorrente está fazendo alguma ação e vendendo mais barato o produto que é idêntico ao meu, né? E vende mais barato? Como? Será que o insumo que eu compro fora, né, para a área de produção, trabalhar nessa coisa, será que eu estou comprando em dólar? Será que o dólar está muito caro? Tá? Não está, não está, não está. Será que eu posso encontrar a mesma formulação para incluir no meu produto em outro fornecedor? Como que eu posso... Bom, aí é outra análise, né? De redução do custo, porém, mantendo a tua margem de qualidade, né? E aí, para você precificar, mas tem que olhar muito... A outra alternativa que o Roberto Cabo e David Norton citaram, que é o clientes, concorrência, etc. Quer dizer, a concorrência faz esse produto mais barato? Faz. Como? Bom, a gente tem que fazer o preço semelhante, né? A menos que você queira fazer outras áreas na gestão, que é a área estratégica, que a gente pode mexer depois numa live outra, né, sobre isso. Gente, eu falei de duas vertentes apenas, né? Financeiro e clientes. Tá? Deem seus likes, comentem, fico felicíssimo de vocês, mas respondam alguma coisa para que a gente possa ir nesse mesma linhagem de pensamento, né, formato. Então, um abraço, tudo de bom. Obrigado.